Papo com Marcos Torquato de hoje eu vou conversar com Sidney Oliveira da Costa, empresário, proprietário da Fundição Alvorada e atual presidente da ACIJA, Associação Industrial de Jandira. Sidney, muito obrigado por estar nos recebendo aqui na sua empresa e eu gostaria já de antemão saber como que surgiu a Fundição Alvorada. Marcos, primeiro te agradecer pela oportunidade, é sempre bom recebê-lo aqui na Fundição Alvorada e parabenizá-lo pela sua história, né, pela sua luta em prol da cultura no nosso país, né. A Fundição Alvorada, ela nasceu de um sonho do meu pai, o seu Agenor, de buscar um futuro melhor para os seus dois filhos, né, que era eu, Sidney, e meu irmão Valmir. E meu pai tinha uma experiência muito grande na área de fundição e num primeiro momento a ideia dele era abrir uma fundição artística voltada para ponta de lança de portão, bolinha, que eram produtos muito característicos na década de 80, né? Quando as pessoas construíam suas casas, no portão e aqueles artefatos de alumínio. Então, num primeiro momento, foi essa a ideia do meu pai. O seu pai modelava essas lanças para depois fundir. Exatamente, na realidade é feito uns modelos de fundições, né, onde é feito a fusão, né, que é uma arte milenar, a arte de fundição. Derretia o material em alumínio no fogo, com ele derretido a gente jogava dentro das formas onde saíam esses artefatos. E o curioso é que parece que vocês não fizeram, não chegaram a fazer, embora fosse o projeto de seu pai, mas por fim as lanças não saíram. Exatamente, Marcos. Quando nós começamos a ideia, o embrião da história toda era isso. E quando nós começamos com as nossas empresas, acabou aparecendo novas oportunidades que eram peças técnicas, né? Meu pai trabalhou numa fundição que acabou buscando um outro rumo, buscando um rumo de se juntar com antenas parabólicas Santa Rita, e os clientes que eram dessas fundições acabaram migrando para o nosso negócio que estava se iniciando, que foi a Probel, que foi a Triade, que foi Nossa, já começaram com o cliente grande já. Exatamente, Cliente Deus grande. abençoou e nós já começamos já com clientes de porte, empresas de porte. E me conta uma coisa, Sidney, você era garoto quando começou, ou seu pai já tinha começado a empresa ou começou vocês três juntos, você, seu pai e seu irmão? Na realidade eu trabalhava no banco, né, eu tinha na época 22 anos, o meu irmão tinha 19 anos e meu pai 52. Meu pai aposentou, pegou o valor da aposentadoria dele e acabou aí investindo nesse negócio. E eu comecei junto com ele, eu, meu pai e meu irmão, abri mão da minha carreira bancária, meu irmão também, para a gente investir e acreditar nesse negócio de fundição. Vocês não tiveram resistência, assim, de repente, por estar estabilizado no banco, por ser uma empresa grande, banco, era o Bradesco na época? Exatamente. Quer dizer, e banco no geral todos são grandes, né? Ainda Todos mais o são Bradesco. grandes, na realidade não é que eu sofri uma resistência, eu recebi um conselho do meu gerente falando: "Você tem 22 anos, você tem aí uma carreira bastante sólida no banco, você tem tudo para crescer, como você vai abrir mão de uma carreira e ir para um negócio que seja inseguro?". Então foi uma aposta, né, Sim. nós apostamos que aquilo ia dar certo e graças a Deus acabou dando certo, mas assim, eu sou muito grato à instituição bancária que foi o Bradesco na época, que foi a minha faculdade. Boa parte daquilo que eu apliquei em termos de política de gestão, eu aprendi no banco, porque no banco eu trabalhava em vários PABs, que era posto de atendimento bancário, que é um posto dentro de uma empresa. Trabalhei na Gessilever, na Danone, na Goiana, e dentro dessas empresas cada um tinha um perfil de gestão diferente, um italiano, um alemão, um francês, e isso foi a minha faculdade e acabou me ajudando aí em termos de gestão e Seu administração. irmão trabalhava no banco também? Meu irmão também estava iniciando a carreira no banco. Eu tinha 10 anos de banco praticamente, e 10 anos não tinha aí quando vim de uma faixa de uns 6, 7 anos, e meu irmão tinha um pouco menos, 2, 3 anos de banco. Mas você acabou então cuidando da gestão da sua fundição, da Fundição Alvorada. Isso, por obra do destino, nós temos perfis um pouco diferentes. Eu estou mais voltado para a parte administrativa e meu irmão mais para a parte industrial. E acabou casando, cada um atendendo uma necessidade do negócio. É isso que me admirou, porque o seu irmão é mais chão de fábrica, acompanhar toda a produção, e você é o linha de frente no Mais a parte de gestão. de gestão. Exatamente. E como foi essa parceria com seu pai? Vocês ficaram quanto tempo juntos aí trabalhando na Fundição Alvorada? Meu pai faleceu faz 9 anos, né, e assim, um dos maiores presentes, um dos maiores conselhos, uma das maiores riquezas que meu pai deixou, né, eu sempre comento isso com bastante orgulho, com bastante prazer. Fechava o mês, meu pai perguntava: "Filho,
pagou as contas, pagou os funcionários, pagou os colaboradores, né? Eu falei, paguei, pai. Chegou um momento, eu perguntei, você só sabe perguntar isso, pai? Por que você não pergunta o que faz com o dinheiro? Deu lucro ou não deu? Ele me falou, dentro da minha casa eu criei 2 filhos homens. Se um dia eu começar a te fazer essa pergunta, é sinal de que minha educação não foi a correta. Então, assim, a gente teve digamos que a felicidade de viver em 2 tempos diferentes, né? Um período aí que a gente pode aí falar que seja até a década de 90, no máximo 2000, onde a palavra, onde a responsabilidade, o compromisso tinha muito valor, né? E uma outra época agora, onde o negócio está acima de qualquer coisa. E como que é ser empresário no Brasil, aqui na cidade de Jandira? Como se desenvolve esse processo industrial? Porque, por exemplo, eu já ouvi alguns empresários falando que ter empresa em Barueri é mais tranquilo do que ter empresa em Jandira. Como que você avalia? Porque diz que as questões dos impostos aqui também ela tem as suas particularidades. Como você avalia isso? Sua pergunta é bastante oportuna. É assim, são circunstâncias e circunstâncias, Marcos. Primeiro, a gente vale destacar que Jandira tem uma área nobre e uma área que um diamante a ser lapidado na mão. Nós estamos num polo industrial que é uma área ZUP 1. ZUP 1 é uma área estritamente industrial. O que significa? Algumas empresas só podem instalar em área ZUP 1. Indústrias de remédio, essências de aroma, metalúrgica, são várias empresas que no passado eram consideradas empresas agressivas e hoje essas empresas usam novas tecnologias. Para você ter um entendimento, antigamente a função era carvão, poluía muito. Hoje todos os fornos são elétricos, então já não polui mais. Então o que que acontece? O meio ambiente, a CETESB, criou em algumas regiões a área ZUP 1 e nós só temos 3 áreas ZUP 1 em São Paulo. Então nós temos hoje Jandira, Itaquaquecetuba e Guarulhos, praticamente. Então Jandira tem uma mina de ouro na mão, né? Então hoje, por exemplo, eu não consigo abrir empresa em qualquer lugar, a não ser se eu saio da Grande São Paulo, que são as 32 cidades aí da macro-região. Se eu for depois aí de Araçariguama, São Roque, mas aí a gente já tem a questão logística, as questões todas. Além disso, Jandira tem o perfil de estar próximo das principais rodovias, próximos do Rodoanel. E Jandira tem uma mão de obra que a cidade de Jandira no passado foi considerada cidade dormitório, né? Meu pai em 68 comprou umas casas aqui, trabalhava em São Paulo, vou lá para Jandira, eu venho pela linha de trem, o terreno é mais barato. Então durante muito tempo nós fomos considerados uma cidade dormitório e hoje nosso polo industrial tem crescido de forma significativa. Esse crescimento, a parte política contribui muito, as ações dos prefeitos, tem prefeito com olhar com esse olhar assim voltado ao empresário para saber que medidas realmente devem ser tomadas? Vocês têm tido esse amparo? Sem dúvida nenhuma, você até comentou Barueri, Itapevi, a gente tem na nossa região Barueri que cresceu de uma forma significativa na época do Bittencourt. Ele aproveitou a abertura da Castelo Branco, né? E ele entendeu que os trechos beirando a Castelo Branco poderiam ser grandes polos industriais. E Barueri saiu na frente de todas as nossas cidades na época. O Allan Kardec também entendeu isso no passado, né? Porque ele acho que é o fundador da João de Góes que acabou dando esse acesso também para Jandira na Castelo. Você é um profundo conhecedor da história de Jandira e você tocou no nome que você, na realidade, leu o meu pensamento, né? O Allan Kardec, na realidade, em 75, se não me engano, 75. ele fez um plano diretor onde ninguém sabia o que era plano diretor. O Allan Kardec pegou a cidade e falou, olha, da linha de trem até Castelo Branco vai ser uma área industrial. Da linha de trem para a parte de dentro vai ser uma área comercial, 3 quilômetros. Desses 3 quilômetros até a divisa com a Estrada Velha vai ser uma área residencial. E na Estrada Velha, com a divisa com Cotia, vai ser uma área de condomínios. Porque qual é a ideia dele? Ele queria organizar a cidade e falar quem tiver a empresa em Jandira vai morar em Jandira nos condomínios, que é mais ou menos o que acontece hoje comigo. Então, ele foi um visor. Ele foi um grande visionário e o que você falou, ele acabou abrindo a João de Góes, inclusive trouxe a Freuzen, trouxe várias empresas para cá, né? Então nessa medida do Allan provavelmente não era para ter essas casas. Que assim, hoje o Alvorada ele mescla indústria e casa que talvez não fosse o ideal para ser uma vez que o bairro, a visão é que fosse um bairro voltado às indústrias. Isso acaba comprometendo? É assim, nós temos, quando a gente fala do polo industrial de Jandira, a gente tem que ter um olhar um pouco mais amplo, né? Hoje nós temos 2 polos industriais que são estritamente industriais, né? São condomínios fechados, polo industrial 1, 2, e nós temos o Jardim Alvorada, que é o antigo distrito industrial.
E é claro que nesse processo todo, a geografia e a parte documental é muito confusa, porque você tem terrenos legalizados, você tinha a chácara, que era o João de Góes, né? Que é a família João de Góes, e você tem terrenos que pertencem ao DER, né, Departamento de Estradas e Rodagem, e aí você acaba tendo áreas que foram invadidas, áreas que foram compradas, então você tem um mix que acabou aceleando toda essa questão, né? E acaba hoje, na realidade, a gente pode sim dizer que é uma convivência pacífica, não é a convivência ideal. O ideal é que só tivesse indústrias. Porém, boa parte das pessoas que trabalham aqui acaba morando no bairro e existe aí uma convivência pacífica. É, e às vezes quando acontecem acidentes também, acho que todo mundo fica em alerta, como já teve alguns acidentes graves aqui no bairro Indústria, talvez a casa fique mais desprotegida nesse caso, né? Sem dúvida, nós já tivemos no passado acidentes em grandes proporções. Hoje as empresas, né, os meios ambientais, CETESB, bombeiro, a própria prefeitura de Jandira tem sido mais rigorosa e mais atenciosa em relação às questões de segurança, né? Mas nós tivemos aqui eventos que trouxeram preocupações para os moradores, para os trabalhadores e para a própria cidade de Jandira como um todo. E falando em acidente, vocês também passaram por um episódio de um incêndio aqui na fundição. Como que vocês lidaram com isso? Porque eu imagino que mesmo com o seguro, sempre sobram os resquícios, né? O seguro geralmente não cobre tudo, penso eu que o seguro sempre acaba, mesmo que cobrir, tem os danos com prazos, com fornecedores, a reestruturação. Como vocês lidaram com essa crise? Olha, para nossa sorte, nós tínhamos uma questão de CIPA, brigada de incêndio, que constantemente elas são treinadas. Agora, recentemente, acabamos de fazer o treinamento, né? Não foi um incêndio de grande proporção, mas foi um incêndio que trouxe um dano financeiro bastante grande para nós, porque acabou queimando o coração da empresa, que foi o sistema de montagem, os principais equipamentos, e eram equipamentos importados, né? Então era aquilo que fazia a empresa andar de uma forma automatizada. Hoje a Fundição Alvorada tem um diferencial no mercado, porque nós estamos muito próximo da indústria 4.0, a gente tem muita coisa automatizada, nós temos um sistema de moldagem hoje automatizado que só 3 empresas no Brasil de não ferrosos têm. A Fundição Alvorada foi feita em que ano? Que ela surgiu em que ano? Nós começamos em 89, né? Tem 40 anos. Exatamente, oficializamos em 91, porque antigamente era mais burocrático para você abrir as empresas, né? E então você, nesse período todo, quais foram as transições que vocês passaram para chegar nesse... Hoje vocês estão com a tecnologia de ponta que não deve nada para ninguém. Olha, o processo de função ainda é um processo muito artesanal, um processo que depende do feeling do profissional, você depende ainda do conhecimento, mas a tecnologia tem avançado de forma significativa, né? Então hoje, por exemplo, nós temos, como eu acabei de frisar, um sistema de moldagem americano que só 3 empresas no Brasil têm de não ferrosos, tem raio-x, então hoje a gente consegue em tempo real entender se a peça está saindo com qualidade ou se existe algum ponto de melhoria, alguma porosidade. Temos injetoras hoje que elas são robotizadas e automatizadas. Na realidade, o que acontece, Marcos? Nós estamos hoje numa economia globalizada. O mundo está muito pequeno, então hoje você tem acesso fácil e eu não concorro com as fundições que tem aqui no Jardim Alvorada. Nós chegamos a ter 32 fundições no Jardim Alvorada, hoje nós estamos com 18. Então são empresas globalizadas, por exemplo, eu vou pegar uma empresa, a Mali, que faz peças para trator, radiador, para John Deere, ele pode comprar comigo aqui em São Paulo, como ele pode comprar em Dubai, como ele pode comprar em Pequim, como ele pode comprar em Frankfurt. Então, qualquer lugar do mundo que tenha uma função, ele pode direcionar a sua planta. Mas hoje a Fundição Alvorada é uma referência. Hoje é uma função muito bem conceituada dentro do mercado de função. Você tem 2 tipos de funções, funções não ferrosas e ferrosas. Nós pertencemos ao grupo de não ferrosos. E hoje nós estamos aí numa das mais conceituadas no Brasil. Quando vocês começaram pequenininho, aqui do lado, num terreno aqui do lado, era bem menor do que o que é hoje. Exatamente. E Sidney, você imaginava que a fundição chegaria nesse patamar? Eu sempre comento com a minha família, com meu irmão, um dos melhores dos nossos sonhos, nós nunca imaginamos que íamos chegar nas condições que nós chegamos. Vão ser dados, vocês têm... Hoje nós estamos com 80, só que tem muita coisa automatizada que acabou levando a isso. E grande parte são moradores da cidade de Jandira, né?
Então hoje a gente fornece para a GE, para a MAHLE, para a Mitsubishi, para a Mercedes, são empresas globais. E para você fornecer para uma empresa, você tem que ter um critério de qualidade Ainda muito mais bom. essas empresas, né? Sem dúvida, por exemplo, aqui nós fazemos o disco de freio do elevadores Atlas, que é a Atlas Schindler, que são equipamentos e peças de extrema segurança, né? E como que vocês começaram a ter esse leque? De cara vocês tiveram a sorte, não sei se sorte, mas tiveram a expertise de negociar com a Probel, a de colchões. Como que surgiu essa negociação com a Probel? Olha, na realidade surgiu de uma necessidade. A Probel, ela fundia as peças numa empresa que meu pai gerenciava. Essa empresa optou por dispensar todos os clientes e fechar um contrato de exclusividade com a Antenas Parabólicas Santa Rita. E aí essas peças, a Probel era uma peça técnica, eles rodaram em 3, 4 funções, não conseguiram fundir, dava vazamento e voltou onde meu pai trabalhava. Aí eles falaram, ó, nós temos contrato, não podemos fundir, procura o Agenor que ele está montando uma funçãozinha. E foi aonde eles nos chamaram para fazer um contrato e uma parceria, e foi o que acabou num primeiro momento alavancando a empresa com um contrato de 1 ano. Mas dentro dessa estrutura pequena, vocês já tinham condições de atender a Probel? Naquele momento, sim, porque nós necessitávamos de alguns equipamentos. E aí a Probel acabou ajudando, financiando esses equipamentos para a gente. E não era um volume tão grande, mas eram peças bastante técnicas, né? Ah, então ela apostou no conhecimento do seu pai, porque na Exatamente, verdade ele mas tinha um conhecimento técnico, a Probel percebeu que seria uma solução boa para os dois, os os dois dois lados. lados, vocês teriam um ótimo cliente e a Probel teria o produto. Exatamente. A expertise do meu pai fez a diferença naquele momento. Então seu pai era um empreendedor nato. Meu pai ele sempre foi um visionário. E ele só começou, ele fez a função alvorada depois de aposentado. Exatamente. Na realidade, a maior preocupação do meu pai era dar um futuro melhor para os seus filhos, né? Então ele enxergava que ele podia transmitir o conhecimento dele, e meu pai sempre teve a visão de que a fundição era um negócio que ainda ia durar por muitos anos, né? Hoje, para você ter uma ideia, o Brasil está entre os 10 maiores grupos de fundidos do mundo, né? Então o Brasil oscila entre o sexto e o sétimo colocação em termos de fundido. E hoje, com essa globalização, as plantas industriais do mundo é isso, é Brasil, Índia e China. O Brasil tem as principais commodities para fundição. Tem o ferro, que é o Gusa, tem o alumínio, tem Cobre também. o cobre nós temos, mas hoje um dos maiores produtores do mundo é o Chile, que é nosso vizinho, geograficamente, e acaba ajudando bastante. Sidney, que se você fosse avaliar como empreendedor, o Sebrae aponta que tem 10 características, o risco de oportunidade, visão de oportunidade, tem uma série de características. Se você fizer uma avaliação sobre você, qual é a sua característica de empreendedor? Como você se avalia? Você é uma pessoa arrojada? Você acha que tem uma visão? Como que você se define? Eu como acho que a empreendedor? primeira preocupação, Marcos, que o empreendedor tem que ter é o seguinte: ele tem que trabalhar para a empresa e não a empresa trabalhar para ele. Ele tem que satisfazer as necessidades da empresa e não a empresa satisfazer as necessidades do empreendedor. O grande risco, o grande entrave, boa parte das empresas quebra é justamente isso. Quando nós começamos a empresa, nós sempre apostamos no reinvestimento. O lucro que a empresa gerava era justamente para investir na empresa para que ela tivesse condições de melhoria de trabalho para os seus colaboradores e ela pudesse crescer e atender novas demandas de mercado. E é o que nós estamos fazendo até agora. Eu e meu irmão, o Valmir, somos sócios, a gente tem um Prolabore e nosso padrão de vida é em cima daquele Prolabore. Hoje, Não mistura bolso. não mistura, você fala assim, olha, eu posso comprar um iate, ou eu posso comprar uma máquina, uma injetora. Essa máquina vai me trazer resultado, ela vai trazer desenvolvimento e ela vai me garantir que a empresa tenha uma possibilidade de E crescimento. o iate é só a sua Vai vaidade. trazer despesa, vai me trazer, hoje você traz assim, digamos, né, uma série de gastos que acaba impactando na sua vida Não gera pessoal. ativo, na verdade, né? Pô, Tem que tomar exatamente. cuidado porque gera ativo. Você fala, vou comprar uma mansão, só que a mansão ela gera despesas e uma máquina ela gera. Exatamente. E não que as pessoas não tenham os seus gostos, os seus sonhos, que os sonhos não possam ser realizados, mas tudo na vida tem o seu momento correto, né? E foi isso que o meu pai me ensinou e é isso que eu tenho passado para os meus filhos. E o bacana é que seu pai teve o privilégio de ter visto 80 empregados. Acho que isso é uma alegria para você ver o seu pai ter visto a empresa crescer e chegar no nível que chegou, porque seu pai, Sem dúvida. há 9 anos atrás, a função alvorada já tinha muita força. Exatamente. Até quero aproveitar um ensejo aí de você estar tocando meu nome e agradecer
né, através do Frank e do Márcio, né, ou a Câmara Municipal de Jandira, esse governo, né, que é o do Dr. Sato, que teve a oportunidade, me deu a honra de nomear a nossa rua aqui onde nós estamos E qual instalados com foi? o nome do meu pai. Era Eneide Restore? Era Rua Rio Grande do Sul. Era Rio Grande, É, Restore em Ribeira é a atrás? rua de trás. E aí passou a se chamar Rua Agenor Pereira da Costa, né? Meu pai sempre foi uma pessoa que teve um carinho muito grande por Jandira, todos os seus investimentos sempre foi feito na cidade de Jandira, muitos amigos, parentes na cidade de Jandira. E um dos maiores orgulhos dele era justamente montar a empresa que quase que nós fomos para Cajamar, quando ele encontrou o Brás aí, nós viemos para Jandira. Não, e a gente percebe nessa conversa toda como as forças se unem, né? O Brás era uma pessoa muito receptiva, era uma pessoa que se encontrava em todo lugar da cidade, e aí de repente uma conversa com o Brás mudou o destino e graças a Deus a função veio aqui e gerou emprego para a cidade. Tem uma história curiosa que aconteceu com vocês, que eu não sei se é mito, se é verdade, é um momento trágico do Brasil, em 1994, no dia 1º de maio de 1994, o Brasil infelizmente perdeu o Ayrton Senna, né, um dos maiores pilotos de Fórmula 1 do mundo. É verdade que a Fundação Alvorada fez a placa do túmulo do Ayrton Senna? Exatamente, na realidade, exatamente, Marcos, assim, foi um momento, o Brasil perdeu uma referência, né, perdeu um esportista, perdeu uma pessoa, perdeu, assim, um ícone, né, e nós tínhamos na época um certo vínculo com o cemitério do Morumbi, nós produzimos todas as peças das lápides das pessoas que eram sepultadas no cemitério do Morumbi. E no falecimento do Ayrton Senna, né, a dona do Morumbi foi uma estrategista. Ela falou, eu era fã número 1 do Senna e eu quero que o Ayrton Senna seja enterrado no meu cemitério. Ela entrou em contato com a Ela entrou com a família, tudo, e aí ela pediu para que nós fizéssemos, nós fizemos a placa padrão. E a família do Ayrton Senna queria uma placa com um dizer especial, que o Senna falou 2 vezes em vida, nada pode me separar do amor de Deus. E aí a dona do cemitério falou, não, não me faz isso, porque vai fugir do padrão, a família, mas com a insistência da família, nós acabamos assim, nós fizemos a placa na parte do dia, à noite nós fomos lá para dormir, embora, e no outro dia, às 10, 11 horas da manhã, 10 horas, era o sepultamento. E ela me ligou, agora faz a placa. Eu falei, não dá mais tempo. Meu pai falou, não, mas eu preciso da placa de qualquer jeito. Nós viemos à noite para a fundição, fundimos a placa lá, miramos, e quando foi por volta de 8, 9 horas, uma função vizinha Tupã fez o acabamento para nós. Quando eu cheguei na Marginal, estava tudo parado porque o corpo estava fazendo translado para o cemitério. E aí ligamos, veio 2 motos na contramão na Marginal Pinheiros, da Polícia Rodoviária, pegou as 2 placas lá, a plaquinha que ia lá, e levou o enterro, o sepultamento atrasou 15, 20 minutos, foi o tempo para fazer a montagem da placa para poder colocar lá. Mas mobilizar uma fábrica inteira para fazer uma placa não desestrutura a organização da empresa? Como que vocês lidaram com isso? Porque eu imagino que tem uma dinâmica, né? E você para atender um pedido tão inusitado e específico ali. Sem dúvida, e tivemos que trazer funcionários à noite, que já tinham trabalhado de dia, mas assim, o país viveu um momento ímpar. Acho que o falecimento do Ayrton Senna foi um momento ímpar para o país, né? Era uma pessoa que qualquer um não mediria esforços para fazer o que fosse necessário. Você era fã do Ayrton Senna? Não só fã, como eu o admirava também como gestor, como estrategista. Ele era uma pessoa dedicada, ele era uma pessoa concentrada naquilo que ele buscava. Tanto é que ele era um piloto excepcional nas provas da chuva, né? Porque ele derrapou numa das provas e perdeu no kart, e aí ele falou, na hora vou ser bom na chuva. E quando chovia, ele corria para Interlagos para treinar. Você comentou que a dona do cemitério Morumbi deu um golpe de marketing. Por que você falou dessa estratégia de marketing? O que aconteceu? Bem lembrado. Depois ela fez todo um investimento, ela pagou hotel para algumas celebridades, cedeu, ela montou toda a estrutura, que não foi uma estrutura barata, para fazer o sepultamento do Senna. E na época eu até perguntei para ela, falei, puxa, mas a senhora fez todo esse investimento, a senhora era tão fã assim dele, né? Ela falou, não, eu era muito fã do Ayrton Senna, mas hoje o cemitério mais conhecido do mundo é o meu. Hoje eu tive lá mais de 150 emissoras de televisão. Imagine se Depois da morte do dia deu sepultamento. Imagine se eu fosse pagar 1 minuto de cada uma daquelas
daquelas redes de televisão, quanto não me custaria? O meu investimento foi pequeno e eu acabei aí levando o meu cemitério para o mundo todo. Hoje o cemitério do Morumbi é um dos cemitérios mais conhecidos no mundo, né? E também tem os aniversários da morte, né? Sim. Todo aniversário de anual ou a cada 10 anos, muitas emissoras vêm cobrir o fato da morte do Ayrton Senna. Exatamente. E acaba Inclusive sendo. tem excursão, algumas excursões que principalmente dos japoneses, que eles visitam, um dos roteiros é visitar onde o Ayrton Senna está enterrado. Ela me contou que teve japonês que era tão fã que morreu e veio ser enterrado no Morumbi. Ah, então muita gente que Exatamente. quando quer morrer, quer dizer, quando quer morrer não, mas o morre vem. Tem japonês que veio fazer. Então, assim, e foi um fato bastante interessante, diferente, porque depois que o Senna faleceu, nós fizemos a lápide, nós continuamos com um contato com a família. O Ayrton Senna ajudava muitas pessoas e começou a receber muitas homenagens. E pediam para fazer placas, né? Instituto da Face, ele ajudava lá em Tatuí um órgão. Então, lá Ayrton Senna, eu fazia a placa em bronze, colocava o nome e tal. O fato de você ter feito isso, a Fundição Alvorada ter feito essa placa, chegou a alavancar financeiramente? Chegou a ser uma ajuda para a função ou não alterou muita coisa? Não, na realidade não trouxe nenhum ganho, que você fale um ganho comercial, abrir um Significativo a placa. nome, nada. O que atraiu foi muita curiosidade, né, em termos de alavancar o nome, né. Por exemplo, nós participamos de algumas feiras, levava lá a placa, nós ficamos com uma cópia, fundimos 2, porque se uma não desse certo, tinha outra. Então isso acabou Vocês têm atraindo a placa até hoje? curiosidade. A gente tem uma placa que hoje está guardada, não está na fundição, mas nós temos até hoje uma placa que foi fundida junto com aquela, né. E aí acabou atraindo atenção. Para a marca, no momento, trouxe um ganho, mas não foi um ganho financeiro que vai te trazer um cliente, você vai vender, as pessoas vão comprar de mim porque eu fundi a placa do Senna. Entendi, até porque no caso de vocês é um serviço muito específico e que requer muita tecnologia, requer muito conhecimento, então o que faz a diferença é a credibilidade da empresa. Sem dúvida nenhuma. O que faz hoje a diferença no nosso segmento, a credibilidade, você trabalhar hoje com matéria-prima de qualidade, de procedência, a seriedade, o conhecimento técnico. Hoje o que a gente tem de mais valioso são os nossos Qual colaboradores. segmento vocês atendem mais? Olha, nós vamos um pouco na contramão do que vai o mercado de fundição de alumínio. Grande parte do mercado de fundição de alumínio, eles gostam de trabalhar para a indústria automobilística, é grande volume, porém a indústria automobilística, linha leve, ela acaba te sangrando muito, ela te exige muito, ela quer te pagar pouco, e assim, nós fomos na realidade nós tivemos uma visão estratégica. Há uns 15 anos atrás, nós começamos a fazer uma pesquisa da onde ia direcionar o mercado, e o mercado estava direcionando para a geração de energia. Toda a cadeia de geração de energia, nós entramos para esse segmento. Hoje, 50% do que nós produzimos é geração de energia. Então, você tem peça para hidrelétrica, peça para linha de transmissão e distribuição de energia, peça para motor, peça para subestação, iluminação pública. Então, hoje a gente tem um mercado muito grande da área de geração de energia. O segundo maior mercado nosso é linha pesada, é peça para trator e caminhão, né, que é um mercado muito ativo no país. Aí depois vem máquinas, equipamento, construção civil e os outros setores numa proporção um pouco menor. E vocês fazem muita coisa motor de trator também? Na realidade, o que eu faço? Eu forneço para quem produz todos os itens que é empregado no trator. Por exemplo, a Modine Amari faz o radiador. O radiador vai peça de alumínio fundido. Eu forneço, eles usam as minhas peças para montar o radiador. Há um bloco de motor, vai peças de alumínio junto com peças de ferro. Eu forneço a peça de alumínio. A filtros MAN, eu forneço as peças de alumínio onde encaixa o filtro. Então, hoje, boa parte dos equipamentos pesados, eles estão indo para a linha de alumínio. Por quê? Porque o alumínio é 2,7 mais leve que o ferro. Consequentemente, quanto mais leve o trator, o caminhão, mais ele vai andar e menos ele vai consumir. E você também tem muitos contratos já prolongados, já trabalho de contrato durante muito tempo. E também não tem por que a empresa comprar em outro lugar, porque ela acaba tendo um serviço de qualidade e muito específico também. Exatamente, Marcos. Na verdade, para desenvolver um produto hoje, a gente leva de 8 a 16 meses. Então, o nosso segmento de fundição é muito difícil ele trocar de fornecedor. Aí tem todas as homologações, PIPAP, 8D, essas coisas todas, né? Então, é muito difícil. Então, assim,
Para você entrar no cliente é mais difícil ainda, mas depois que você entra, você acaba tendo ele meio que como cativo. E na medida que você vai conseguindo novos clientes, você vai estruturando a empresa também para poder atender. Sem dúvida. Você participa muito de feiras de fundição, de congressos, porque pelo que você falou de pesquisa, então tem que sempre estar antenado no que está acontecendo no mundo. Sem dúvida. Hoje nós temos 2 feiras no Brasil, né, que estão entre as maiores feiras especializadas em funções, que é a FENAF em São Paulo, uma no ano par e no ano ímpar a gente tem em Joinville, que é a feira de metalurgia, né. São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul e Santa Catarina são os polos industriais, né. Quando a gente começa a falar um pouco aí desse segmento, tivemos aqui próximo da gente a cidade de Osasco, né, que foi uma cidade muito forte na década de 60, 70, né. Cobrasma também. Cobrasma, inclusive tem uma história aqui que eu vou te contar, né. A Cobrasma, a Ford, essas empresas, né, nós temos aqui a greve de 68 na época da ditadura, né, que foi um dos movimentos Mais fortes do país. mais forte do país. E naquela época meu pai havia acabado de sair da Ford, da Cobrasma, ir para Ford, e eu nasci em 68, morava em Presidente Altino ali do lado, e minha mãe fala, aí a polícia começou a bater em todo mundo, e meu pai estava lá naquela greve de 68, ele correu para dentro de casa, eu estava lá num quarto, no berço, a janela aberta, atrás do meu pai pulou a janela, eles atrás pularam por cima do meu berço. E já vem com essa veia política desde aquela época do berço. Seu pai também era... Meu pai, na realidade, ele sempre foi muito militante das questões das causas trabalhadoras, das causas operárias, participou muito dos sindicatos metalúrgicos de Osasco, sempre lutou aí por melhorias de condições de trabalho aí, E de quando ele se segurança. tornou empresário, ele também sempre teve uma preocupação muito grande com o funcionário? Ele conseguiu implementar aquilo que ele via de injustiça, combatendo na empresa? Sem dúvida, é isso que eu te falei no decorrer da nossa evento. Meu pai sempre perguntava: pagou os funcionários, acertou? A empresa normalmente ou dá cesta básica ou dá um refeitório, tem uma opção. Meu pai não, dá os dois, né? A gente sempre teve uma liberdade, né, muito grande e portas abertas com os sindicatos metalúrgicos de Osasco. Meu pai sempre nunca inibiu ou impediu que eles viessem dialogar com os operários, pelo contrário, a gente tem uma relação muito grande, ele sempre vem aqui, a gente sempre Que conversa. bacana, eu pergunto porque o legal é a pessoa não perder a essência, porque às vezes a gente acontece o contrário, né? Até fala, quer conhecer a pessoa, deu poder. Exato. Mas o bacana é que seu pai não perdeu a essência, ele manteve o mesmo caráter que ele tinha lá enquanto era funcionário, que ele era operário, ele manteve aqui enquanto patrão, Como ele gestor procurou ser o também. mais justo possível. Não, sem dúvida, e meu pai sempre defendeu que o diálogo é o melhor caminho. E falando em seu pai, eu fiquei curioso, quando a gente chega aqui na entrada, tem uma pessoa ali, uma peça fundida, né, uma estátua em alumínio. É o seu pai? Quem que é que lá está? Na realidade, nós fazemos algumas peças, são peças de função artística, né? E a Ione era uma italiana, ela sempre trabalhou com obras de arte e ela acabou fazendo um molde em isopor e ia fazer meu pai na época, né? Meu pai falou, não, eu não morri ainda, né? Então, mas ela fez um fundidor homenageando todos os fundidores. E meu pai, como ele já tinha feito até a estátua do Conde Matarazzo, que estava lá em frente ao West Plaza, né? E ele acabou moldando e fundindo essa obra de arte aí que representa todos os fundidores. Nós levamos ela na feira de fundição e já Então ali não é o seu pai. não é meu pai, mas na época, mas representa um fundidor. Era para ser seu pai, seu Era pai para ser meu pai, mas ele falou, não põe que eu não morri ainda na época. Nordestino, muito radical. E é uma pena, né? Que seria interessante também ter o seu pai. E você pretende ter o busto do seu pai? O meu filho mais velho, ele é muito ligado, o Felipe, à arte. Merece uma homenagem, né? Isso, e com certeza meu filho, ele tem o dom da arte, né? E eu acredito que com certeza ele vai acabar, nós estamos guardando. Tem o Wagner aqui em Jandira, que é um grande escultor também, mas nós estamos guardando para o meu filho fazer isso. Ele falou, pai, um dia eu vou fazer. Eu entrevistei o Wagner Galo, inclusive, E falando nisso, para a gente estar encerrando, eu gostaria de falar com você sobre a sua relação com a CIJA, sua relação com a cidade de Jandira. Você participou de alguns processos políticos. Me conta como que é estar presidente hoje da CIJA, se é a primeira vez que você está na presidência, quais são os projetos e como também a CIJA pode ajudar o empresário em Jandira. Legal. Eu quero mesclar duas histórias, né? Primeiro,
de ter dado do meu pai o amor pela cidade de Jandira. Jandira nos acolheu e grande parte do que nós conquistamos nós devemos muito à cidade de Jandira, né? E aí você fala da CIJA, é inevitável a gente lembrar também do Fábio Fonseca, que na realidade abriu a porta aí para a classe empresarial de Você Jandira. conhece o Fábio antes da função ou você conheceu quando você se tornou empresária? Na realidade eu já conhecia de nome, né, antes da fundição, e depois que abrimos a fundição nós acabamos aí se relacionando, conhecendo e tendo um laço de amizade maior, né. Então hoje a indústria de Jandira deve muito aí a todas as lutas, as causas. Ele, o Nelson, o Páscoa, são alguns empresários que Mas também são fundaram a eles classe empresarial. fundaram a desenvolver o polo industrial da cidade de Jandira, né. E o papel da CIJA é esse, é justamente fazer a interface entre a iniciativa privada e a questão pública, né, as entidades organizacionais. E aí dentro desse processo todo aí, um trabalho que o Fábio fez com bastante afinco foi trazer para a cidade de Jandira o Sistema S, trouxe o Senai, trouxe o SESI, que agora leva o seu nome, a gente tem uma participação do Sebrae, a ETEC, então isso acabou fazendo com que a cidade de Jandira trouxesse um ganho e quebrasse aquele paradigma de cidade dormitório. A gente precisa, Marcos, ter um outro olhar para essa questão da qualificação da mão de obra dos nossos jovens da cidade de Jandira, abrir dentro das indústrias de Jandira mais oportunidade para as pessoas que são de Jandira, porque eu sempre acreditei que a gente tem que fomentar a economia local. E aqui, né, falando nisso de fomentar entre os jovens, você está dentro do programa Jovem Aprendiz. Exatamente. Você não, a Fundição Alvorada está dentro desse programa e vocês procuram ter a mão de obra da cidade. Como que é a relação de vocês com o SESI? Porque o SESI tem os jovens, que também faz parte do Sistema S, e tem os jovens também do Senai. Vocês procuram mão de obra nessas instituições? Boa pergunta. É assim, tem algumas situações que a gente é obrigado a obedecer, a indústria é obrigada a obedecer algumas regras que elas são direcionadas pelo Ministério da Indústria e Comércio, né. Então, por exemplo, não é qualquer jovem que pode entrar dentro do processo produtivo de função. Então hoje a gente tem o menor aprendiz, a gente tem o aluno aprendiz do SESI, e a gente tem o aluno do Senai e o aluno do SESI. O SESI é um processo educacional, né, um processo mais educacional e não um processo profissional, e abre espaço para os filhos dos trabalhadores da cidade de Jandira, né. Muitas vezes a gente é um pouco punido, a escola do SESI seleciona, mas não é obrigação da indústria o processo educacional, é uma contribuição que a indústria dá para o processo educacional no país. Ele não consegue absorver todo o processo educacional. Quem tem que absorver o processo educacional O Estado. é o poder público e o Estado, mas o SESI contribui abrindo um número de vagas para os filhos dos funcionários das pessoas que trabalham na indústria de Jandira. É um processo extremamente sério, não tem como você encaixar ninguém, nem o presidente Josué consegue pôr alguém lá. É um processo extremamente transparente e auditado. O Senai, ele tem um processo de qualificação de mão de obra para poder levar o jovem para a indústria regional. Nós estamos muito bem servidos na região, temos o Senai de Osasco, que é metalurgia, o Senai de Barueri, que é gráfico, o Senai de Jandira, que é uma parte automotiva, uma parte de tecelagem, outra parte mecânica também, né. Então, assim, nós estamos muito bem servidos e hoje nós pegamos mão de obra desses jovens que estão hoje no Senai de Jandira. Então hoje vocês têm jovem aprendiz aqui na empresa. É obrigatoriedade da empresa, admitir uma porcentagem ou não tem essa obrigatoriedade? Muito bem lembrado. Na realidade, toda empresa tem que ter 5% de mão de obra de menor aprendiz. Não só do Senai, mas nós tivemos a felicidade de conseguir homologar no Ministério do Trabalho a Sociedade Caritas. Então, a Sociedade Caritas está iniciando um trabalho de mão de obra de menor aprendiz que pode ir para a indústria, com ênfase maior na parte administrativa. O Senai coloca na parte industrial, parte produtiva, e a Caritas e a própria ETEC coloca na parte administrativa. E para a gente fechar o assunto da CIJA, quais são os benefícios de estar associado na CIJA? O que o empresário tem de retorno? Por que é importante o empresário estar dentro de uma associação como a CIJA? Quais são
o mecanismo que vocês têm para beneficiar o empresário? É uma pergunta bastante oportuna, Marcos, até para a gente esclarecer, não só para o cidadão jandirense, mas para a região como um todo, né? A CIJ é uma entidade que não tem fins lucrativos. Então, na realidade, todos que hoje são diretores da CIJ é trabalho voluntário. Se eu vou fazer uma visita, se eu vou no almoço, tudo eu coloco do meu próprio bolso. A gente não tira nada, diferente de outras associações, comercial, industrial, que é atrelado, nós somos estritamente industrial. Então, hoje, o nosso objetivo é fazer a interface com o poder público, com a iniciativa privada, com a comunidade, porque quando você fala em nome da CIJ, você tem muito mais força do que você falar em prol de uma entidade específica. Então, hoje, quem é sócio das CIJ são as empresas de porte maior. As empresas de porte menor, a gente presta o mesmo serviço sem aquela obrigatoriedade de ser associada. Então, eu vou dizer que hoje nós temos os mantenedores, né? Mas para ser associado a mensalidade é muito alta? Não, tem mensalidade que parte hoje de R$ 50, R$ 200, Não, é preço módico. R$ 300. É um preço bastante módico, porque assim, na realidade ela se autossustenta. E na verdade para pagar o aluguel, porque a CIJ não tem sede própria ainda. Não tem sede própria, na realidade os gastos da CIJ hoje é com colaboradores, no qual aproveito aqui e quero enaltecer o trabalho que a Miriam Ribeiro faz há muitos anos. Ela é antiga, ela é a cara da CIJ, a CIJ ela trata assim como se fosse um filho dela. A E Miriam, ela trabalhou pela muito segunda vez dedicada. na CIJ, né? Ela está pela segunda vez. Ela trabalhou uma vez na CIJ, depois ela trabalhou na prefeitura na época do Paulinho, depois ela voltou novamente para a CIJ, né, e ela trata com extremo carinho, né. Então, dentro desse processo, os associados são os mantenedores. Aquela duplicação da João de Góes também é um pouco de responsabilidade mediada pela CIJ. Muita responsabilidade. Dentro dos benefícios, a CIJ lá atrás foi quem ajudou a trazer o sistema de telefonia para a cidade de Jandira, né? Na época do Fábio, o meio de telecomunicação veio justamente por causa da CIJ. Nós trouxemos o Senai, trouxemos o SESI para a cidade de Jandira, que acabou contribuindo muito com o processo educacional da cidade, né? Agora, a parte de água, na época Allan Kardec, a duplicação, e essa questão da duplicação teve um trabalho muito forte. Na época, o Manuel era o presidente, né? O Fábio fez a interface, eles conseguiram o recurso para duplicar e faltava o projeto. E aí eu ia abortar essa duplicação para deixar para uma outra oportunidade. Foi aonde a CIJ entrou e custeou o projeto, que na época foi mais de 4 milhões. Então teve empresas que acabou apadrinhando, né? Que foi a Parzolite, foi a Frigozen. E nós fizemos um rateio, umas um valor maior, outra menor, para custear aí essa Mas não duplicação. foi só o Estado, então o Estado... Não, o Estado entrou com todo o recurso da obra, mas o projeto a CIJ acabou custeando. E custou 4 milhões. Na época, aproximadamente, acredito que uns 4 milhões. Nossa, é muito caro, muita grana. Trabalho muito, isso tem tempo, né? O Fábio, o Manuel fazia parte junto com o Nelson e acabou desenvolvendo, Você né? também foi foi diretor da Ciesp? Eu ainda sou diretor do Ciesp, diretor e conselheiro do Sistema A ELTE. Ciesp, no caso, seria uma espécie de CIJ, só que regional. Isso, a Ciesp está ligado à Fiesp, né? Então, por exemplo, você tem a Fiesp hoje como se fosse uma federação, como se fosse o Brasil, a Ciesp numa região como se fosse o estado de São Paulo e a CIJ como se fosse o município de Jandira. Então, por isso que nós somos um pouco diferente das outras associações, que a CIJ é ligada ao Ciesp, que é ligado à Fiesp. E a gente trata dos interesses aí da classe empresarial como um todo, né? Da questão administrativa, da questão fiscal, da questão tributária. Aproximadamente 30 anos atrás, nós levantamos aí a bandeira da reforma tributária. O finado Dionísio era presidente, trouxemos na época o ex-presidente Michel Temer, que era presidente da Câmara aqui na Aldeia da Serra, com almoço em todos os empresários, para discutir o começo da reforma tributária. E ele falou naquela época que ia fazer, para você ver o tamanho do imbróglio que é a reforma tributária. Então, Jandira, mediante a CIJ, se posiciona bem dentro do Cioeste. É uma cidade que tem se posicionado bem nesse sentido entre as empresas. A CIJ é extremamente respeitada na região como um todo. Osasco, Barueri, ela é vista como uma instituição, um órgão, uma associação em prol da indústria mais séria e mais competente, né? Então, ela é uma referência para as outras associações, né?
na região como um todo, né. Vocês nunca pensaram em abrigar o comércio, é sempre a indústria mesmo. Eu acho assim que a gente tem que andar de mão dadas. É claro que os 2 interesses são um pouco diferentes, né, mas eu acho que o desenvolvimento da cidade pode sim merecer uma união ou talvez a gente ter uma proximidade maior, né. Infelizmente nós tivemos o passamento do Wagner, né, filho do nosso saudoso Manuel Adler, ele era presidente. Wagner Alves. Exatamente, o Márcio, o Pelé, que eu tenho uma profunda admiração, assim, eles Carlos são também foi Carlos diretor. também, que é o Carlos, né, o Márcio é o Carlos, que é o do Recanto dos Bebês, que foi presidente, diretor, e a gente vai retomar essa conversa em prol do desenvolvimento da geração de emprego e renda na cidade de Jandira. Até porque, assim, se a pessoa trabalha em Jandira, ela vai descer no centro de Jandira e gastar no comércio de Jandira, e vai fomentar a economia da nossa cidade. Na verdade é uma Muito engrenagem, uma cadeia, né. sem dúvida nenhuma. Sidney, como tudo que é bom dura pouco, estamos chegando no final do programa. Quero te dizer que foi um prazer enorme estar conversando com você, por essa oportunidade, te agradecer. E eu gostaria de saber se tem alguma história curiosa que aconteceu aqui no bairro, alguma história que você lembra que é hilária ou que você acha que seja interessante de estar contando pra gente. Olha, a gente instalou no Jardim Alvorada, a gente tem um carinho muito grande pelo bairro e nós acabamos hoje tendo uma inserção muito grande com a comunidade, né. E tem uma história, assim, que você acaba entendendo no passado o que é o futuro, né. E a gente começa a sentir no futuro um pouco de desejo do que era o passado. E eu quero falar do Cícero Camargo, que foi um grande amigo, um morador conhecido aqui no Jardim Alvorada, e o Cícero foi um grande artista. E eu tive o prazer de conhecê-lo. Teve o prazer de conhecê-lo, você sabe muito bem que você foi amigo pessoal dele, ele mexia com som, era um artista, pintor, cabeleireiro, ele fazia de Era tudo. multitalentoso. Multitalentoso, né. E aí ele sempre curioso, morando aqui na frente, "mas o que é uma fundição? Posso conhecer uma fundição?" E ele, quando entrou na fundição, ele começou a juntar o processo produtivo com a arte, com o dom que ele tinha e com a reciclagem, né. E aí num primeiro momento ele pegou uma telha, ele pegou um papel, um pouco de areia de fundição, aí depois ele pegou um pouco de um resto de latão e ele fez um quadro que simbolizava a fundição de uma peça em latão, né. Aí fez a fumaça, um quadro muito E bonito. deixa eu te falar, vou fazer um parênteses. Eu, inclusive, acompanhei o processo, não sabia que você ia falar desse quadro, porque eu visitava muito a casa do Cici, e ele pegou umas folhas de zinco jogada lá, tava tudo cheio de fuligem, suja. E ele falou: "Ah, vou fazer 3 quadros aqui". Eu falei: "Cici, você tá ficando louco, né, porque vai fazer um quadro nesse aqui". Exato. Era lixo, né. Era Mas quando eu vi a obra de arte, então um deles inclusive tá aí na. Exatamente. Aí ele fez uma primeira ele teve uma sensibilidade tão grande, que ele conhecendo a nossa história, que nós íamos mexer com ponta de lança, ele colocou uma ponta de lança no canto como decoração. É a sensibilidade, o dom do artista, né. E aí nós fomos para uma fundição e levamos uma feira de fundição e levamos essa obra de arte, esse quadro que chamou muito a atenção, "quer vender? Nós não vamos vender", e acabaram roubando esse quadro. E o Cícero veio e nos presenteou com outro quadro nas mesmas condições, só que de alumínio em vez de ser, só que ele não partiu de uma folha de zinco, ele partiu de uma lata de tinta, ele cortou a lata de tinta, inverteu, fez a pintura, né. Além da obra de arte, o que chamou muito a atenção para nós foi o carinho do detalhe que ele teve com a nossa história, com o nosso processo e com a nossa amizade. É um presente, assim, que hoje está exposto na entrada da fundição. Esse quadro que roubou, vocês não conseguiram localizar nem por meio das câmeras? Tinha câmera, tudo na feira e não conseguimos localizar. A pessoa colocou uma toalha, um pano na cabeça, levou o quadro durante a madrugada, que a feira fechava da madrugada, e mesmo com segurança levaram e infelizmente nunca mais nós encontramos esse quadro. E o Ceci fez um novo quadro, mas é uma réplica do primeiro? Exatamente, muito similar ao primeiro, só que em vez de representar uma fundição de latão, ele representou uma fundição de alumínio. E hoje ela está na entrada da nossa empresa, né, o Cícero infelizmente faleceu, né, mas, ele continua vivo aqui no nosso dia a dia. E toda vez que a gente entra, a gente lembra dessa homenagem que foi com muito carinho e que tem um valor imensurável. Que bacana, Cid, muito obrigado. Eu
muito bom saber dessa história e, assim, curioso de saber que eu acabei conhecendo o início, porque eu vi as folhas de zinco. Participando, né? Sem querer, porque eu vi essa folha de zinco e não sabia da história do roubo do quadro, mas eu vi a folha de zinco na época, e eu até falei: "Poxa, o Cici tá doido, vai fazer", e aí o artista é artista, né, ele entregou uma belíssima obra de arte a partir do material reciclável. Exatamente, você falou muito bem com a questão do mato, ele já tinha essa noção de reciclagem, de recuperação há 20 anos atrás, né. Que bacana. Então ele era, assim, uma pessoa fora da curva. Conversei com o Sidney Oliveira da Costa, empresário aqui da Fundição Alvorada. Um prazer enorme ter conversado com você, Sidney. Obrigado por ter nos recebido aqui e espero que tenha gostado da entrevista. Não, sem dúvida nenhuma, Marcos. É assim, eu acho que o trabalho que você realiza é um trabalho extremamente importante para a nossa cidade. Você é um abnegado da cultura, não estou jogando confete, porque você nunca precisou disso, né? Mas eu acho que a cidade, o país que esquece a sua história, esquece a sua alma, né? E hoje o ser humano ele está tão ligado às coisas materiais, o mundo está passando numa velocidade muito grande, o volume de informações é assim, é tão repleto que a gente esquece de ter um olhar um pouco mais crítico, de fazer um pouco mais de história, de dialogar, de conversar, de fazer com que a gente continue escrevendo a nossa história através da cultura, principalmente, né? Obrigado, Sidney.